Os grandes desastres naturais, eles fazem muito mais do que só destruir. Eles remodelam o nosso mundo. E é sobre isso que vamos falar. Como as maiores catástrofes da história nos forçaram a evoluir e o que elas nos ensinam sobre resiliência e progresso. Então, a grande pergunta é essa, né? O que a gente pode realmente aprender com um desastre? Porque, se a gente parar para pensar, por trás de todo o caos, de toda tragédia, existe um padrão. Um padrão de falhas, de aprendizados e, o mais importante, de superação. Para começar, eu vou te mostrar um número. Só isso, 9,5. O que será que isso significa? Bem, essa foi a magnitude, na escala Richter, do terremoto mais potente que a humanidade já registrou. Um número que sozinho já dá uma ideia da escala das forças que a gente vai analisar aqui. E o impacto desses eventos é profundo. Não é só um número num livro de história, sabe? São momentos que mudaram tudo. Economias, fronteiras e até o jeito como a gente vive no planeta. Então, vamos começar por baixo, literalmente quando a Terra se rompe. Vamos entender o poder dessa fúria tectônica e, o mais interessante, ver como terremotos e tsunamis, apesar de toda a destruição, acabaram gerando inovações que hoje salvam milhares de vidas. Lembra daquele 9,5 do começo? Então, ele aconteceu aqui, no terremoto de Valdívia, lá no Chile, em 1960. Esse é o nosso ponto de partida para entender o poder bruto do nosso planeta e as lições que ele nos dá na marra. Olha, a escala disso aqui é uma coisa difícil até de imaginar. A energia que foi liberada, pense em 20 mil bombas de Hiroshima. É isso. Foi tão, mas tão forte, que a geografia do Chile mudou. Rios mudaram de curso, um vulcão entrou em erupção, um único evento que literalmente redesenhou o mapa. E o pior é que a fúria não ficou só no Chile. A onda de choque viajou. Cruzou o Oceano Pacífico inteiro. Pensa só, 15 horas depois o tsunami chegou no Havaí. 22 horas depois, a quase 17 mil quilômetros de distância, chegou no Japão e ainda causou mais de 100 mortes por lá. É inacreditável. Mas aqui veio o ponto-chave, a grande lição. Essa tragédia em Valdívia foi um catalisador. Ela mostrou para o mundo inteiro uma vulnerabilidade que ninguém estava vendo. E isso forçou os países a conversarem, a colaborarem. O resultado? Os sistemas de alerta precoce que a gente tem hoje. Agora, vamos dar um salto no tempo para 2004. Um desastre que muita gente aqui vai lembrar bem. O tsunami no Oceano Índico. Ele veio para mostrar uma verdade bem assustadora. Mesmo com as lições do passado, uma parte enorme do mundo ainda estava completamente despreparada. Os números aqui são de outro mundo. 230 mil vidas perdidas em 14 países diferentes. O terremoto foi o gatilho, claro, mas o que transformou isso numa catástrofe humanitária foi uma coisa: a ausência total de um sistema de alerta de tsunami naquela região. Não tinha nada. Então, a tragédia basicamente escancarou uma falha crítica. Pensa bem, o Oceano Pacífico já tinha um sistema de alerta que veio lá da lição de Valdívia, mas o Índico, nada. A lição, mais uma vez, foi aprendida do jeito mais difícil, e isso impulsionou a criação de um sistema que hoje protege milhões de pessoas. Ok, a gente viu a fúria que vem de baixo. Agora, vamos olhar para cima, quando os céus se enfurecem. Vamos falar dos desastres atmosféricos. E aqui, a gente vai ver que a força dos ventos e das águas é gigantesca. Mas a resposta humana? Ela pode ser tão decisiva quanto a própria tempestade. O furacão Katrina é o exemplo perfeito disso. Ele não foi só um desastre natural. Foi, em grande parte, uma falha humana. A tempestade foi brutal, sem dúvida, mas a demora na resposta, a falta de coordenação, tudo isso mostrou que não adianta nada prever o tempo se a infraestrutura e o planejamento em terra forem um desastre. E para a gente entender isso melhor, olha só o contraste entre o Katrina e o ciclone Idai que atingiu Moçambique. É muito revelador. Nos Estados Unidos, um país rico, o grande problema foi a coordenação. Já em Moçambique, um país pobre, o problema foi a falta de tudo, de recursos básicos. A pobreza e a infraestrutura quase inexistente não só dificultaram a resposta na hora, mas toda a recuperação depois, que ficou dependendo de ajuda de fora. Fica muito claro que o contexto socioeconômico de um país pode determinar o resultado de um desastre. Até agora a gente falou de desastres que acontecem de repente, né, uma explosão de fúria. Mas e quando a catástrofe acontece em câmara lenta, se arrastando por anos? Esse é um desafio totalmente diferente. A seca no Sahel, na África, é um exemplo poderoso disso. Não foi um evento de um dia. Foi um processo, uma mistura de mudanças climáticas com problemas de gestão da terra que levou a décadas de fome e o deserto avançando. Aqui, o desafio não é ter um alarme que toca, é ter uma transformação que dure,
que mude o jeito de usar os recursos, que tenha políticas agrícolas inteligentes e que conte com ajuda internacional o tempo todo. Beleza, então qual é a ligação entre tudo isso que a gente viu? Terremoto, tsunami, furacão, seca. Vamos juntar as peças agora. Vamos ver como cada uma dessas tragédias, do seu jeito, foi um tijolinho na construção dos sistemas de proteção que a gente tem hoje. Olha, o padrão de progresso fica muito claro quando a gente olha a linha do tempo. Em 1960, o terremoto de Valdívia impulsionou o monitoramento sísmico global. Em 2004, o tsunami do Índico criou novos sistemas de alerta. O do Japão, em 2011, trouxe avanços gigantescos na construção à prova de terremoto. Percebe? Cada desastre gerou uma reação, e cada reação foi um passo à frente. Então, a gente chega a uma conclusão bem clara. Nenhum país consegue lidar com isso sozinho. A lição final de tudo isso é que a nossa ferramenta mais poderosa é uma combinação de duas coisas: tecnologia de ponta e cooperação entre as nações. É isso que constrói um futuro mais seguro. E para fechar, fica uma pergunta no ar. A gente aprendeu, na marra, a reagir a eventos que acontecem de repente. Mas e os desafios que vêm em câmera lenta, como as mudanças climáticas? Será que a gente está preparado para eles? A história já mostrou para a gente várias vezes: estar preparado não é uma opção, é tudo.